Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o capítulo 1 do livro de Lucas. Se você nos tem acompanhado, temos estado a ver como este autor é bastante cuidadoso na escrita do seu livro. Nós estamos no verso 36 deste mesmo livro. Sabemos que Deus tinha feito um silêncio de aproximadamente 400 anos, desde o último livro do Velho Testamento, Malaquias, até que, de facto, Jesus Cristo surge em cena, onde os anjos proclamam a vinda de Jesus, e vemos também como o anjo fala ao próprio servo Zacarias, que seria o pai de João Batista. Numa noite em que ele estava a realizar o sacrifício no templo, o sacerdote Zacarias estava no altar da oração e orava para que Deus lhe desse um filho. Mas, certamente, Zacarias, ao fazer essa oração, talvez se identificasse como muitos de nós. Provavelmente ele orava, mas orava sem fé. Talvez ele não cria no fundo do seu coração que Deus provavelmente poderia responder à sua oração. Nós sabemos pela Bíblia que as orações sem fé normalmente não são respondidas. Porém, aqui neste exemplo de Zacarias, vemos que esta é uma exceção a este princípio que Deus nos ensina na Bíblia. Zacarias, apesar de estar em oração, apesar de provavelmente já não ter muita esperança nem fé de que Deus poderia alterar o seu curso normal da sua vida, no entanto, ele continua a orar e Deus concede o seu pedido, mesmo ele não acreditando muito que Deus poderia fazer isso. Talvez, possivelmente, você mesmo que me está a ouvir, já passou por essa experiência, de estar em oração, pedir a Deus alguma coisa, mas não ter a fé suficiente para receber a resposta ao pedido que fez a Deus. Deus, no seu grande amor, Ele continua mesmo assim a olhar para nós como seus filhos amados e a responder muitas vezes, mesmo quando nós não temos a fé suficiente para receber o pedido que havemos feito a Deus. Nós vemos aqui que os autores anteriores falavam já sobre o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Os profetas, no Velho Testamento, anunciavam que Jesus Cristo iria nascer, assim como iria nascer alguém que iria preparar o caminho de Jesus Cristo. Essa voz que clamava no deserto, que iria endireitar as veredas, seria João Batista. No verso 36, o autor relata-nos então como isso aconteceu. O anjo Gabriel veio então a Maria e lhe anunciou o nascimento de Jesus. Este anúncio suscitou várias questões na mente de Maria. E como já vimos no último programa, nós tivemos a olhar também para o nascimento de João Batista. Agora, Maria está diante desta situação. E ela pergunta então ao anjo: como é que isso pode ser se eu sou virgem? E o anjo foi claro com Maria. É interessante notar que Lucas, sendo médico, usou termos médicos para narrar esta bela história do nascimento virginal de Jesus Cristo. A sua narrativa, comparada com os outros evangelhos, é muito mais detalhada sobre o nascimento de Jesus que qualquer outra. O anjo explica de uma forma muito especial a Maria o mistério do nascimento virginal de Jesus Cristo. Então vemos o texto a dizer: o Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Deus Altíssimo te cobrirá como uma nuvem. Por isso, o que vai nascer é santo, é chamado Filho de Deus. Não poderia ter sido mais cuidadoso a explicar a Maria como isso iria acontecer. E o verso 36 diz: também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que não podia ter filhos, mas já é este o 6º mês. Podemos ver que o nascimento de João Batista foi também um nascimento miraculoso, sem que, no entanto, fosse um nascimento virginal. Vemos ainda o verso 37 a dizer: é porque para Deus nada há impossível. Esta afirmação é tremenda e certamente deveria desafiar a cada um de nós, a si e a mim, a desenvolvermos a nossa fé num Deus
para o qual nada é impossível. Nada é impossível para Deus, seja qual for a sua situação em que está a viver. Se Deus de facto quiser intervir, se esse for o plano de Deus para a sua vida, Ele pode intervir na sua vida. É necessário que nos aproximemos dele com fé. Mas mesmo quando isso não acontece, o amor de Deus sobre nós é tal que Ele pode agir mesmo assim na nossa vida. Se deseja que isso vai acontecer na sua vida, é provável que Deus queira satisfazer esse desejo do seu coração. No entanto, os desejos nem sempre são de facto aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes eu posso ter um desejo que não é a vontade de Deus para a minha vida. Então eu devo ter cuidado ao aproximar-me de Deus. No entanto, eu devo ter isso em mente, que Deus é um Deus que opera no impossível. Talvez você viva uma situação em que está desesperado, está uma situação que já não tem esperança. Lembre-se, Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que para Ele não há impossíveis. O verso 38 continua a dizer: Maria disse então: servirei o Senhor como Ele quiser, seja como tu dizes. E o anjo retirou-se. Maria mostra uma grande humildade e submissão a Deus. Revela ser alguém que se coloca à inteira disposição de Deus. Se coloca à inteira disposição da vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se Maria teria estes planos para a sua vida. Talvez não. Provavelmente era uma situação bastante constrangedora para uma jovem que estava a pensar casar. No entanto, ela disponibilizou-se, manteve-se humilde e submissa à vontade e ao desejo de Deus. Nessa sequência da aparição do anjo, Maria visita então a sua prima Isabel, nas regiões desertas e montanhosas onde ela vivia. E diz assim o verso 39. Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em alta voz: Abençoada és tu mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz de ti que acreditastes, pois há de acontecer o que te foi dito por parte do Senhor. Este versículo aqui fala-nos da forma milagrosa como Deus agiu. Trata-se de algo sobrenatural que não tem uma explicação no plano humano. Vemos que João Batista, dentro do ventre de Isabel, de alguma forma se alegra por Maria e Jesus Cristo terem chegado. Ela fica cheia, tomada pelo Espírito Santo, como diz aqui o texto bíblico. E isto não se explica de uma forma científica, não se explica por A mais B. Isto tem a ver com a fé e tem a ver com a ação de Deus que intervém na história da humanidade. Não é algo que nós pudéssemos entender num prisma meramente humano. No fundo, é exatamente o que acontece muitas vezes e que as pessoas não conseguem explicar. É algo que acontece ao nível do sobrenatural. É algo que acontece para além daquilo que é normal, para além daquilo que é humano. É a intervenção de Deus na história. Pelas declarações de Isabel, vemos que ela cria firmemente em tudo quanto o Senhor lhe havia dito. Não só para ela, mas também para Maria. Podemos até dizer que, baseado nesta passagem, que ela revelou mais fé do que o seu próprio marido, Zacarias. Aquele foi um momento muito importante para Isabel, pois sentiu intensamente a presença do Espírito Santo. Para Maria, creio que também foi um momento extremamente importante, porque ela era bastante mais jovem do que Isabel e podia certamente receber ajuda e ganhar experiência com Isabel, sua prima, que já tinha uma idade bastante mais avançada, muito mais experiência, muito mais conhecimento. Isabel chama Maria de mulher bendita entre as mulheres. Isso não quer dizer que ela, no entanto, era superior a qualquer. Isto de alguma forma mostra a especialidade de Maria, que ela foi escolhida por Deus para alojar no seu ventre Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que ela também era uma mulher que foi abençoada, assim como Isabel foi abençoada por Deus. Maria precisava de um encorajamento e por isso ela foi ter com a sua prima.
Em Isabel, Maria encontrou esse encorajamento que ela necessitava. O verso 46 em diante diz: Maria disse então: O meu coração louva o Senhor, e alegra-se em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou com amor para esta sua humilde serva. Daqui em diante toda a gente me vai chamar ditosa. No Cântico de Maria há uma excelência obra de poesia. Maria louva a Deus e agradece a Deus por Ele a ter escolhido para esta grandiosa obra de ter trazido Cristo ao mundo. Não foi ela que escolheu ser a mãe do Senhor. Foi o próprio Deus que a escolheu. Foi o propósito de Deus escolher Maria para essa missão. Na sua infinita sabedoria, Deus escolheu a mãe de Jesus. Não podemos transformar Maria, por causa disso, num semideus, de alguma forma. Ela, sem dúvida alguma, é alguém muito especial, mas ela não é corredentora com Cristo. Ela não é alguém que assume o lugar de Deus, de forma alguma. Pois a Bíblia não dá espaço para que isso aconteça. A Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo, o homem. Não podemos confundir o facto de Deus abençoar Maria, o facto de Deus abençoar Isabel, com a pessoa de Deus. E isso é algo que, infelizmente, algumas pessoas têm confundido, colocando as pessoas que Deus abençoa quase como semideuses. Não é assim. Nós sabemos que, de facto, Maria foi alguém especial, alguém que Deus escolheu para uma missão fundamental para a humanidade. No entanto, ela não é semelhante a Deus. Ela é uma criatura de Deus. E isso nós temos que ter bem presente na nossa mente. Vemos que Maria refere-se sempre a Jesus como o meu Salvador. Ela precisava tanto de um Salvador como você e eu. Ela era alguém que necessitava de Deus. E foi agraciada por Deus para uma missão específica. Sem dúvida alguma, ela precisava de Deus como você e eu. Ela era alguém que necessitava de ter esse relacionamento com Deus. Ela era uma pessoa humilde, era uma pessoa obediente, uma pessoa submissa à vontade de Deus. E isso era uma grande característica de Maria que deve ser honrada e que deve ser respeitada. E nós deveríamos imitá-la nesse particular. A palavra de Deus continua a dizer-nos: Pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Ele é santo. Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram em todas as gerações. Faz coisas grandiosas com o seu poder extraordinário. Vence os orgulhosos e deixa-os confundidos. Derruba os poderosos e levanta os humildes. Enche de coisas boas os que têm fome e manda embora os ricos de mãos vazias. Conforme tinha prometido aos nossos antepassados, ajudou o povo de Israel que o serve. Lembrou-se deles, cheio de misericórdia. Foi bondoso para Abraão e os seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. No seu cântico, Maria mostra a obra maravilhosa que Cristo veio fazer nos corações de cada um de nós, dos homens, neste mundo. Cristo veio trazer uma resposta perfeita para o problema da falta de paz da humanidade. Jesus veio libertar o ser humano de todos os poderes que os escravizavam. Deus quis que o homem fosse verdadeiramente livre da tirania do pecado. Por isso Jesus Cristo veio. Veio para derrubar todas as artimanhas, todas as ciladas que Satanás monta, que vai fazendo com que o homem possa ser neutralizado, possa ficar amarrado, possa ficar triste e abatido. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é um texto fantástico da obra que Jesus Cristo veio fazer na sua vida. Talvez você se sente amarrado, se sente preso, sente-se triste, sente que não tem liberdade. Jesus Cristo quer libertar neste momento. Necessita simplesmente entregar a sua vida nas mãos de Jesus e Ele cumprirá a sua promessa. O verso 57 continua a dizer: Quando acabou o tempo, Isabel teve um menino. Os vizinhos e os parentes foram dar-lhe os parabéns com muita alegria, por verem que Deus tinha sido tão bom para ela. Quando a criança tinha 8 dias, foram circuncidá-lo e queriam pôr-lhe o nome de Zacarias como o pai. Mas a mãe disse:
De maneira nenhuma, ele vai chamar-se João. E responderam-lhe: Mas não há ninguém na tua família com esse nome. E perguntaram por gestos ao pai do menino como é que ele queria que o filho se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. E ficaram todos muito admirados. Nesse momento, voltou a fala a Zacarias e ele pôs-se a dar louvores a Deus. Os vizinhos ficaram assustados com o que viram, e a notícia espalhou-se logo por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviram falar do que tinha acontecido ficavam a pensar e perguntavam: Quem virá a ser este menino? De facto, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias estava mudo e surdo. Não ouvia nem falava. No entanto, ele conseguiu com Isabel ter o mesmo nome. Usou então uma pequena tabuinha para descrever esse mesmo nome àqueles que iriam circuncidar a criança. Zacarias teve então todo o cuidado de cumprir a ordem que recebera através do anjo. A experiência que Zacarias teve com Deus foi muito importante para a sua fé. A sua oração tinha sido respondida, mas até lá ele ficou sem poder falar. O sacerdote teve muito tempo para refletir sobre o seu encontro com Deus, sobre a forma como Deus tinha falado com ele e a forma como ele tinha reagido à promessa de Deus. Nos nossos dias, hoje, não precisamos de experiências semelhantes a essas para que a nossa fé cresça. A nossa fé pode crescer quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O verso 66 nos diz: Zacarias, o pai do menino, ficou cheio do Espírito Santo e pôs-se a profetizar assim: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. Ele fez nascer entre nós um poderoso Salvador, descendente do seu servo Davi. Vemos então como este sacerdote, Zacarias, agora começa a profetizar. E começa a profetizar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Só ele, então, pode redimir a Israel do seu pecado. Esta é a profecia que foi feita nesta altura, em que Deus introduziu o Salvador no mundo. No verso 70, nós vemos Zacarias a continuar a profetizar e ele diz: Há muito tempo que ele prometeu, por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e do poder de todos aqueles que nos odeiam, que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados e lembrar-se da santa aliança que tinha feito. Deus tinha prometido, com juramento ao nosso antepassado Abraão, que nos ia livrar de todos os nossos inimigos, para podermos servi-lo sem receios, como pessoas santas e justas, todos os dias da nossa vida. Vemos aqui então esta fé deste sacerdote agora. Se por um lado no início ele não creu na palavra de Deus, agora Zacarias é um crente fiel, um homem cuja fé está alicerçada nas promessas vivas de Deus. Embora muitos dos seus contemporâneos não tivessem podido desenvolver uma fé semelhante, Zacarias agora tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus. A salvação para o mundo vinha através da casa de Davi. A salvação para o mundo vinha através da pessoa de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Jesus era o Messias, Jesus é o Salvador do mundo. Zacarias jamais perdeu a sua fé nas promessas feitas por Deus, feitas a Abraão. Apesar do tempo ter passado, agora Zacarias compreendia bem a palavra de Deus. Ele tinha experimentado na primeira pessoa o que significa a promessa de Deus. O verso 76 continua a dizer: E tu, meu filho, serás chamado profeta do Deus Altíssimo. Irás adiante do Senhor para lhe preparares o caminho. Anunciarás ao seu povo que ele o salvará, perdoando-lhe os pecados. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte, e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. Zacarias sabe que o Messias estava no meio do povo. Sabia que o Messias viria para alumiar, para conduzir, para dar direção ao povo. Tudo isso lhe foi revelado pelo Espírito de Deus. João Batista seria então aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Seria aquele que iria introduzir o Messias na nação de Israel e no mundo,
apresentando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa de Jesus Cristo é de facto este Cordeiro para cada um de nós. Só Ele nos pode dar o perdão dos nossos pecados. Zacarias tomou consciência disso. Percebeu que Jesus Cristo seria a luz do mundo e o seu filho João Batista seria aquele que iria preparar o caminho do Messias. Agora não mais Zacarias duvidava da palavra de Deus nem das suas promessas. Por isso vemos Zacarias como um homem de fé. Ele teve de passar por uma experiência difícil. Talvez alguma experiência difícil que você está a passar tenha a ver com isso. Tenha a ver com o você crescer na fé. Muitas vezes nós só crescemos quando sofremos. Alguém disse um dia que Deus sussurra-nos pelo seu amor. Deus fala-nos pela sua palavra e Deus grita-nos pelo sofrimento. Para nós muitas vezes crescermos na fé, necessitamos de passar por provas difíceis, situações complicadas, mas isso conduz-nos a um relacionamento mais íntimo e próximo de Deus. Vemos no verso 80, para concluir, que o menino desenvolvia-se no corpo e no espírito e viveu no deserto até o dia em que se apresentou ao povo de Israel. João Batista crescia, quer fisicamente, quer espiritualmente. Ele tinha um crescimento consistente, um crescimento sustentado. Ele era um jovem que estava a desenvolver, não só fisicamente, como espiritualmente, a sua relação com Deus. João Batista iria preparar então o caminho de Jesus Cristo. No próximo programa nós iremos ver exatamente o nascimento de Jesus e o caminhar que Jesus fez. Mas eu quero fazer-lhe uma pergunta. Será, caro amigo, que você tem fé em Jesus Cristo? Tem o mesmo tipo de fé que Zacarias teve? Sabendo que Jesus Cristo é que é a luz do mundo? Sabendo que Jesus é de facto aquele que perdoa os nossos pecados? Aquele que lhe pode dar a vida eterna? Você tem fé suficiente para receber a vida eterna que Cristo Jesus quer oferecer? Então entregue neste momento o seu coração a Jesus. Confesse o seu pecado. Reconheça que tem vivido uma vida longe de Deus. Faça como Zacarias, reconhecendo quem Jesus na realidade era, não duvidando mais, para que não continue a viver uma vida longe de Deus. Jesus Cristo é de facto o Deus feito homem. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio para ser o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele quer governar a sua vida e retirá-lo, livrá-lo da escravidão do pecado. Por isso, entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. No próximo programa, então, continuaremos a olhar em detalhe para a vida de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.